Meu irmão, minha irmã, Deus está comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nessa segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, e eu quero já iniciar esse nosso encontro agradecendo todas as pessoas que mandaram mensagens, ou no Instagram ou no YouTube, pelo programa, mas especialmente pelo Dia do Padre. Ontem, dia 4, foi Dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, e o mês de agosto ele tem essa tônica vocacional, onde a cada domingo estamos celebrando uma das muitas vocações da vida eclesial. Lembrando que a primeira e grande vocação é de sermos cristãos. Tudo daí deriva. Não adianta ser papa se eu não entendo o valor de ser cristão. Não adianta ser padre se eu não compreendo a beleza de ser cristão. Religioso, religiosa, esposo, esposa, pai, mãe. Tudo nasce nessa realidade tão bonita que nos faz todos membros desta Igreja do Senhor, que é a recepção da fé pela graça nas águas do batismo. E nessa segunda-feira, dia 5 de agosto, nós temos aí a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que é o primeiro templo dedicado a Nossa Senhora. E hoje, dia 5 de agosto, o título também é conhecido como Nossa Senhora das Neves. Por quê? Ou Nossa Senhora da Neve. Porque no dia 5 de agosto, no hemisfério norte, em Roma em especial, é muito quente, e a Virgem aparece ao mesmo tempo ao Papa da época e a um senhor, dizendo que ela queria que fosse construída uma igreja sobre o Monte Esquilino, num lugar onde houvesse neve. Ambos ficaram se perguntando: neve em Roma no verão? Mas ambos obedeceram e lá subiram o monte e viram a neve. E aí construíram o que hoje nós conhecemos como a Basílica de Santa Maria Maior, onde está o célebre ícone de Maria Salus Populi Romani. Nesta memória abraço a Arquidiocese de João Pessoa, dedicada a Nossa Senhora das Neves. Também, se não me falha a memória, São Luís, a Arquidiocese de São Luís e outras tantas cidades que celebram no dia 5 de agosto a sua padroeira Nossa Senhora, tá bom? Nesse sentido, vamos dar continuidade à nossa meditação. Seguimos com o livro do profeta Jeremias, um dos grandes profetas, ele que tem uma obra volumosa. Ele então pede que Ananias ouça: não foste enviado pelo Senhor e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. É o profeta que vai e faz a verdade acontecer e descobre as mentiras e revela que aquilo é mentira e apresenta justamente a verdade. O profeta Jeremias responde ao profeta Ananias na presença de todos os sacerdotes, de todo o povo que estava na casa do Senhor. Responde com veracidade e faz com que esse profeta revele as suas mentiras. O Salmo, justamente nesse direcionamento do profeta Jeremias, no capítulo 28,
O Salmo 118, nesses poucos versículos, pede justamente isso: ensinai-me a fazer vossa vontade. Quando nós, no ato criacional, fomos criados, homem e mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, havia a comunhão, havia o paraíso. E naquele paraíso nós não tínhamos dificuldades, desafios para colocar em prática a vontade de Deus. Mas desde que os primeiros pais desconfiaram do amor de Deus, nossa natureza, atingida pelos efeitos do pecado original, nós perdemos a semelhança, e por isso é que há sempre esse contraste, este combate entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Fazer conciliar nossa vontade à vontade de Deus é o grande desafio. E aí entra o que o Concílio Vaticano II diz, que é a nossa vocação universal. Muitas vezes imaginamos que ser santo ou santa é ser aquela pessoa estática, mas não, é ser sal da terra e luz do mundo. E como diz o documento Lumen Gentium, todos nós somos chamados a uma vocação comum, que é a vocação à santidade original. E a santidade é um crescendo dia após dia, sem apontar os outros, mas vendo em si luzes e sombras, luzes que devem ser potencializadas e sombras que devem ser dissipadas. E o salmista então nos dá a chave. Pela oração, pedir: ensinai-me a fazer vossa vontade. Repito, não é fácil, mas é possível, porque Deus nos ajuda e precisamos nós também nos esforçar para tal. E aí o salmista diz: afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Meu coração seja perfeito em vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. São do Agostinho tem uma imagem muito interessante, que embora essa imagem nos fale muito, a mim, por exemplo, vez ou outra me esqueço dela. O demônio é um cão raivoso acorrentado, e a sua corrente vai até certo raio. Ele só morderá quem se aproximar dele. Então, nesse sentido, é preciso que nós tenhamos muita clareza de que nós não somos fortes, nós somos fracos. E é quando os fracos, ou seja, quando reconhecemos nossa limitação, é que Deus age em nós e nos dá forças para prosseguir na missão e vencer as tentações. Mas quando eu fico muito cheio de mim, achando que eu já estou pronto, eu facilmente me aproximo desse cão raivoso e acabo então sendo mordido e incorro em pecado. Então vamos nós nos abrir para que a graça de Deus nos renove e que nós cooperemos para que isso aconteça. Depois temos aqui o texto de Mateus no capítulo 14, quando Jesus sabe da morte de João Batista, ele parte de barco para um lugar deserto e afastado. Certamente ele sente a morte do seu primo, sente a morte do seu precursor. E mesmo afastado, mesmo diante de sua dor, ele tem compaixão dos outros e busca dar apoio, busca ajudar aqueles e aquelas. E aí há aquele momento no qual o Senhor não quer que sejam despedidas as pessoas e diz aquilo que a igreja traz consigo até hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma graça termos o pão de cada dia, uma graça. E precisamos ser sempre gratos,
mas nós temos que também ter atenção e olhar com muito carinho àqueles e aquelas que não têm a segurança alimentar. E a igreja sempre buscou entender isso. Não é esmola, é um ato de caridade buscar pelas vias políticas justas e pela via da caridade atos que cooperem para que todos tenham terra, trabalho e teto. Isso é muito importante, o Papa Francisco tem insistido muito. E o milagre acontece justamente na partilha. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. É muito fácil dizermos que isso é comunismo. Não é. Isto é evangelho. Nós, como cristãos, precisamos lembrar sempre o que diz a doutrina social da igreja, que está embasada nas Sagradas Escrituras. O nosso desejo de alcançar as coisas do céu não pode nos fazer descuidado das coisas da terra. Jesus mesmo paga o tributo a César, e ele diz aquela célebre frase: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós, como cristãos, devemos estar comprometidos para que o céu comece aqui na terra. E se eu não posso fazer muito, que eu faça o mínimo, mas com alegria, tentando ajudar e fazer com que as pessoas todas tenham o que comer, o que beber e, sobretudo, estímulo para viver. Diz o texto que todos ficaram satisfeitos. E aqui concluo o que disse o Evangelho ontem, no domingo, dia 4, que nós não possamos ir ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, mas que possamos ir ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele mesmo repreende: vocês estão me procurando é porque vocês ficaram satisfeitos, e não por conta dos meus sinais. E aí entra novamente Santo Inácio. Santo Inácio diz: devemos desejar alcançar o céu como se o céu não existisse. Se eu dou um copo com água a alguém interessado naquilo que eu poderei receber, isso não foi caridade, isso é interesse. E é porque Deus está comigo que nós temos que ter essa sensibilidade e discernimento para saber qual a vontade de Deus na nossa vida. Que essa água e cada um de nós sejamos abençoados, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Serve